É o mínimo para fazer com tantos jogadores bons que tem o Palmeiras. Nada demais. Normal, é o esperado. Se outros não conseguem ter um bom desempenho, o problema é de outros, né? Outros clubes que têm bons jogadores, ótimos jogadores, não conseguem ter um bom momento, o problema é dos outros. O Palmeiras está fazendo a parte dele, mas não é nada de espetacular, né? Jogando no Campeonato Paulista, alguns jogos do Brasileiro, 3 rodadas apenas foram disputadas. Vamos falar sobre a classificação do Palmeiras também, hein? Um Palmeiras que começa a emplacar, um Palmeiras que começa a mostrar boas atuações coletivas e individuais. Teve aí, né, o Vitor Roque fazendo 2 gols. Teve Andreas Pereira muito bem de novo. Para mim, o grande destaque do Palmeiras nessa temporada, né? A princípio, o Andreas Pereira, grande nome do Palmeiras. Teve John Arias estreando, dando um come lindo quando ele sofre o pênalti e depois beijando o escudo do Palmeiras no gramado, já fazendo aquela moral com o torcedor, e foi elogiado, né, pelo Abel Ferreira, o John Arias. Então a gente vai falar da classificação do Palmeiras, vamos falar dessa vitória do Palmeiras, né, contra o Capivariano. Inclusive o Capivariano no momento do jogo estava bem no jogo, cara. Achei que os caras atacaram, mas depois o Palmeiras abriu mais e fez 4-0. E aí, Flávio, eu te pergunto, né, desse jogo, porque o que vem impressionando no Palmeiras, o principal destaque, né, do Palmeiras, na minha opinião, quero saber na sua, na do Bruno, na do Mauro também, é o Andreas Pereira, a princípio. Porque o Andreas Pereira, ele faz uma temporada que ele tem 10 jogos, 7 participações para gol, 2 gols e 5 assistências, né? O Andreas Pereira começa mostrando um belo futebol nesse começo de temporada. E aí, Flávio, a gente fala de um Palmeiras que tem Andreas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, e que chega agora o Arias e já chega acertando os 5 passes que tentou e fazendo uma baita jogada no pênalti, né? Bem o estilo do Arias, né? Ali aproveitando a profundidade, dando um come lindo e sofrendo um pênalti. O Abel, na coletiva, estava bem empolgado, Flávio Prado. É um começo de temporada empolgante para esse Palmeiras. E outra, essa fase do Andreas Pereira. Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. O Palmeiras ganhou muito bem o jogo de ontem, o que era o natural, né? Ele pegou a melhor chave, o Capivariano não teria muito como encarar o Palmeiras no jogo de ontem. Teve até uma atuação digna, foi, como você falou, em alguns momentos até jogou um futebol interessante, mas não tinha como competir, jogando em casa, o Palmeiras, um adversário extremamente superior. Então, realmente, aconteceu o que tinha que acontecer, 4-0. O Andreas Pereira é muito bom jogador, é um jogador de um nível muito alto, eu gosto muito desse jogador que ajuda muito a equilibrar o meio-campo. E dentro da naturalidade, ele está bem encaixado no time do Palmeiras, se assentou, se ajeitou. Agora, claro que os desafios do Palmeiras ainda estão por vir, né? Por enquanto, nós estamos vivendo uma fase de preparação, uma fase de acerto de todos os times. Diria que agora estaria acabando a pré-temporada. Então, mas ontem o adversário era um nível incompatível. Futebol é futebol, poderia ter dado uma zebra, claro que sim, mas seria um resultado realmente muito fora de qualquer padrão. Então o Palmeiras cumpriu bem a parte dele, o time tem mostrado uma evolução, começou o ano com alguma indefinição, mas também era normal que estava recomeçando o trabalho. Agora, eu não diria, até no próprio Campeonato Paulista, né? Deve ter adversários agora de um outro nível, de um outro porte, a gente vai poder sentir melhor. E aí, pegando adversários, né, de um nível mais elevado no Campeonato Brasileiro, a gente vai poder sentir como será a tendência do ano do Palmeiras, que nos últimos 2 anos ficou devendo. E a presença do Arias, legal, já apareceu, começou bem, e ele realmente é bom jogador. Então ele está fazendo aquilo que dele se esperava. Mas com uma vitória tranquila e esperada do Palmeiras, Pilhado. É um Palmeiras que ele está invicto a 20 jogos como mandante, né? Ele tem 15 vitórias e 5 empates desde agosto de 2025. E nesse recorte, o Palmeiras ostenta uma marca de 49 gols marcados e só 9 sofridos. 40 gols de saldo, né? Em 11 desses 20 jogos,
ele não sofreu gol, sendo mandante. Mauro César Pereira é um Palmeiras, né, que ele começa bem a temporada. Ele vem de 2 anos que ficou devendo, porque não conquista títulos de expressão há 2 anos, teve pichação no estádio, no CT, teve cobrança presidente ao Abel Ferreira, e agora o Abel Ferreira em alguns momentos dizia, não, eu preciso de reforços, porque saíram jogadores. Agora chegou um cara de peso, que é o John Arias. E o Abel já encheu o Arias de elogio aí na coletiva de imprensa. É um começo animador, Mauro, desse Palmeiras? Ou é muito cedo para falar desse começo de temporada do Palmeiras do Abel Ferreira? Não só levando em conta, tá, o jogo contra o Capivariano, claro, que é um adversário muito abaixo. Tem que ganhar e tem que ganhar bem. Mas pelos números do Palmeiras nesse começo de temporada, até o começo no Brasileiro, é um começo empolgante ou não, Mauro César Pereira? Começo que se espera de um elenco tão caro. Se espera o quê? Depois de um ano ruim, que comece bem o ano, né? É o mínimo para fazer com tantos jogadores bons que tem o Palmeiras. Nada demais. Normal, é o esperado. Se outros não conseguem ter um bom desempenho, o problema é de outros, né? Outros clubes que têm bons jogadores, ótimos jogadores, não conseguem ter um bom momento, o problema é dos outros. O Palmeiras está fazendo a parte dele, mas não é nada de espetacular, né? Jogando no Campeonato Paulista, alguns jogos do Brasileiro, 3 rodadas apenas foram disputadas. É um começo bom, mas nada tão excepcional assim. Bom, ok, mas é o começo de temporada, gente. É que você é muito empolgadão, então você fica aí, sabe, tentando forçar uma barra pra gente ficar aqui rasgando elogio, mas não vai rolar. Comigo não vai rolar. Elogio fácil pra ninguém. Não é pro Palmeiras, não, pra ninguém. Bem, já deu pra perceber, né? Mas é um bom começo. E aí, para ver como é que o Arias vai sair, tudo ele precisa de tempo, adaptação, mais jogos, treinamento e adversários mais desafiadores, né? O Palmeiras, de fato, pegou uma tremenda carne assada e, como eu sempre digo, você pode vencer o time mais fraco de várias maneiras, venceu com autoridade. Logo no começo já fez um gol, sem susto, sem problema, cumpriu ali o que a torcida esperava. Agora, nas fases seguintes do campeonato, no decorrer da temporada, brasileiro e tal, vamos ver como o time vai se comportar. Acho que a grande questão é ver de que maneira o Palmeiras vai aproveitar a qualidade desses jogadores que tem e, para usar de novo uma expressão do futebol americano, com menos bola aérea, mais jogo terrestre, bola pelo chão. Vamos ver se vai trabalhar assim. Se a comissão técnica terá a capacidade de fazer esse time trabalhar com a bola. Construindo. Ah, já fez isso? Sim, em alguns momentos fez, ao longo desses últimos 5 para 6 anos. Mas não foram tantos momentos assim. E agora, mais do que nunca, o elenco tem um jogador de qualidade para trabalhar com a bola no chão. Trocar passe, envolver o adversário. Pode até usar a bola longa? Claro que pode. É uma arma, é um recurso. Mas não da maneira que o Palmeiras vinha e vem usando. Lembrando que o jogo recente contra o Internacional, a vitória construída numa das muitas bolas lançadas pelos zagueiros, como vem fazendo desde antes da Libertadores e na final da competição aconteceu inclusive, e que aí o Vitor Roque, que é ótimo, conseguiu dominar, se livrar de 3 marcadores e marcar o gol. Mas é muito pouco jogar assim. O Palmeiras tem que jogar mais, tem que jogar de uma maneira que tire proveito do potencial dos atletas que o clube oferece à comissão técnica, né? O clube oferece, o clube contrata, é o Palmeiras que contrata, é o Palmeiras que tem dinheiro, é o Palmeiras que é organizado, é o Palmeiras que pode fazer aquisições como Andréas, como Felipe Anderson, como Evangelista, como Arias, como tantos jogadores, como o Vitor Roque, como o Flaco Lopes, vários jogadores muito bons que fazem parte desse elenco. Então cabe agora a comissão técnica fazer o quê? Tirar proveito daquilo que eles fazem de melhor. E tanto Arias quanto Andréas, por exemplo, não são jogadores para ficar vendo a bola passar por eles, né? Do zagueiro para buscar os atacantes. A bola tem que rolar mais, tem que trabalhar mais. Eu acho que isso é que vai estar faltando e que pode acontecer no decorrer do ano. Então a expectativa que eu tenho é ver se o time vai de fato explorar o potencial desses jogadores, desses atletas que estão à disposição da comissão técnica depois de um ano aquém. Né? Ainda assim o time foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Só por aí você vê, no ano ruim ele é vice-campeão dos dois. Por quê? Porque o elenco é muito bom. O elenco é muito bom. E agora melhor ainda com a chegada de um ótimo jogador que é o John Arias. É que eu acho empolgante, né, até trazer o Bruno Prado. Claro, eu sou o mais eufórico da mesa sempre, óbvio. Eu brinco, eu grito. Só que eu acho empolgante porque o Palmeiras vinha de 2 anos de muita cobrança. Né? Vinha de muita cobrança, inclusive a gente falava que, um time que tem o elenco do Palmeiras, passar 2 anos em branco, tem que ser questionado, né? Agora, começa o ano, Bruno Prado,
sendo o único grande que em momento nenhum teve dúvida no Campeonato Paulista, né? Foi o único grande que em momento nenhum se pensou que ia ficar fora do mata-mata, em momento nenhum se pensou que poderia brigar para não ser rebaixado. Não, o Palmeiras foi tranquilo, tudo bem, obrigação. Mas no Brasileiro, é um time que já assume a liderança e eu acho isso empolgante. Por quê? Porque a gente sabe que Palmeiras e Flamengo sempre vão brigar pelo título brasileiro. E o Palmeiras, querendo ou não, já começa o Brasileiro abrindo. Ele tem 7 pontos e o Flamengo tem 4. Nessa disputa individual, para o Palmeiras é muito importante ele começar bem. E ele começa com um empate contra o Atlético Mineiro fora de casa, que não é um mau resultado. Uma goleada contra o Vitória dentro de casa, 5-1. E uma vitória de 3-1 sobre o Inter fora de casa, que é um jogo dificílimo. Então, eu acho empolgante, claro, o Mauro zoa, e isso é muito bom, mas eu acho empolgante o começo do Palmeiras. Principalmente porque tem jogadores que são grandes e que estão começando o ano bem. Que é o caso do Andreas Pereira, agora o Vitor Roque começando a pegar um fôlego na temporada, tem o Arias chegando. Então eu acho que é um começo de temporada animador para esse Palmeiras, Bruno. Boa tarde a todos. Eu não acho que os últimos 2 anos do Palmeiras foram ruins. Acho que foram, assim, o Palmeiras ele vem de 2 vices brasileiros e um vice da Libertadores. Acho que o Palmeiras, ele, de novo, estava ali competindo. Ele não ganhou as principais competições, mas ele está ali, ele está brigando, ele é sempre competitivo. Em alguns momentos ele joga mais, em outros ele joga menos. Eu não acho que o Abel faz muita questão de jogar bem bonito, assim, ele quer jogar, ele quer ser competitivo e da maneira que for, que ele achar que é mais fácil para o time dele adaptar. E teve uma grande reformulação de elenco, acho que isso também pesou. E o ponto que o Palmeiras falhou nos últimos anos foram nos grandes jogos. Isso foi uma falha bem clara do Palmeiras, tanto em 2024 quanto em 2025. Nos grandes jogos, o time foi derrotado. Em 2024 pelo Botafogo, na Libertadores e no confronto direto no Brasileiro, e em 2025 pelo Flamengo, na final da Libertadores, nos 2 jogos do Brasileiro, e um desempenho também ruim contra os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então esse Palmeiras dos grandes jogos, isso a gente só vai saber lá na frente se melhora em 2026 ou não, porque o Palmeiras, ele foi competitivo, ele fez mais ponto em 2024 e em 2025 do que quando foi campeão em 2023. Ele tem um Campeonato Brasileiro com mais pontos nos 2 vices do que no último título. Então a questão é, no grande jogo ele vai conseguir levar vantagem? Isso a gente ainda não sabe. Mas o time é muito bom, é competitivo. A tendência, eu acho que a tendência é que ele tenha um ano ainda mais sólido, porque ele vai para o 2º ano com esse elenco. O ano passado foi o primeiro ano, esse time foi formado durante o ano passado. Foram mais de 10 contratações, porque o time anterior foi desfeito, que eles entenderam que já tinha dado, que já tinha muito jogador em queda, física, técnica, e agora é o 2º ano com esse elenco aí, com alguns reforços, com o Marlon Freitas, que entrou muito bem no time, com o Arias, que estreou ontem, e no mais é o mesmo time do ano passado. Então, num 2º ano, eu acredito que o time será mais sólido, acho que tem mais chance de encarar melhor os grandes jogos, que foi onde o Palmeiras escorregou nos últimos 2 anos, porque competitivo ele nunca deixou de ser, ele sempre foi. Ele sempre está chegando. No Paulista mesmo, que é o que ele está disputando agora, na fase de classificação, ele nos últimos 5 anos, acho que ele perdeu 5 jogos. É uma coisa assim, ele perde muito pouco. E isso vai continuar. No time titular, pelo que o Abel falou, o Arias, a princípio, ele disputa com o Alan no lado direito. É o Arias com o Alan, e o Arias ele vai acabar ganhando o espaço dele, mas a briga me parece que é com o Alan, que é um jogador muito bom também. E para mim também tem uma briga entre o Evangelista e o Maurício no meio-campo. Numa disputa hoje do que seria o melhor do Palmeiras. Mas é um elenco que tem opção no ataque, talvez falte um pouquinho, né? Falta gente, quando não tiver o Flaco ou o Vitor Roque, não tem um atacante de alto nível. Tem o Paulinho, mas por enquanto ele não tem, mas não tem, né? Ele está lá, mas não joga, e não sabemos quando vai jogar. Mas acho que a única posição que talvez ainda tenha alguma carência para substituir é um atacante para quando Roque ou Lopes não estiverem, ou um dos 2. No mais, é um elenco forte que de novo vai estar ali brigando, vai brigar. E aí se de novo vai ser vice ou se vai ser campeão, a gente vai saber lá na reta final. Mas eu acho que é um time que tem mais chance de ganhar os grandes jogos porque é o 2º ano com esse elenco.